No coração do vasto reino Medo-Persa, um homem se destacava entre os muitos oficiais que serviam ao poderoso rei Dário. Seu nome era Daniel, e sua presença na corte não era apenas de um administrador competente, mas de um farol de integridade e sabedoria. Daniel possuía uma fé inabalável em seu Deus, uma devoção que permeava cada aspecto de sua vida e que o tornava um conselheiro de confiança para o monarca. Sua capacidade de interpretar sonhos e visões, aliada à sua retidão moral, elevou-o a uma posição de destaque acima de todos os sátrapas e administradores do reino. A corte de Dário fervilhava de intrigas e ambições. O rei, em sua sabedoria, havia nomeado Daniel como um dos 3 presidentes responsáveis por supervisionar os 120 sátrapas, garantindo que nenhum dano viesse ao tesouro real. A preferência de Dário por Daniel era evidente. O rei planejava até mesmo colocá-lo sobre todo o reino. Tal ascensão, contudo, não passou despercebida. Para os outros oficiais, Daniel não era apenas um colega, mas um obstáculo, um lembrete constante de suas próprias deficiências e um competidor formidável pelo poder e pela influência. Movidos por uma inveja corrosiva e um desejo insaciável de poder, esses antagonistas começaram a tramar. Eles vasculharam a vida de Daniel em busca de qualquer falha, qualquer deslize, algo que pudesse ser usado contra ele para derrubá-lo de sua posição elevada. No entanto, a integridade de Daniel era tão pura que era impossível encontrar qualquer acusação ou corrupção em sua conduta oficial. Ele era irrepreensível. Percebendo que não poderiam atacá-lo por sua administração, os conspiradores voltaram sua atenção para o que consideravam sua maior fraqueza, mas que, na verdade, era sua maior força, sua fé inabalável em Deus. Com astúcia e malícia, os conspiradores elaboraram um plano diabólico. Eles conceberam um decreto real que proibiria qualquer pessoa de adorar a qualquer deus ou homem, exceto o próprio rei Dário, por um período de 30 dias. A penalidade para a transgressão seria terrível: ser lançado na cova dos leões. Eles sabiam perfeitamente que Daniel jamais quebraria sua devoção diária ao seu Deus, mesmo diante de uma ameaça tão grave. Com o decreto em mãos, os conspiradores se apresentaram ao rei Dário, lisonjeando-o e convencendo-o da suposta sabedoria e necessidade de tal lei para solidificar sua autoridade. Dário, sem perceber a armadilha cuidadosamente montada para seu fiel servo, assinou o edito, tornando-o uma lei imutável dos medos e persas, que não podia ser revogada. O rei, em sua ingenuidade, foi manipulado pela astúcia e pelo veneno da inveja. Daniel, ciente do decreto real e das intenções por trás dele, não hesitou. Sua fé era mais forte do que qualquer lei humana. 3 vezes ao dia, como era seu costume, ele se ajoelhava em seu quarto, com as janelas abertas em direção a Jerusalém, e orava, agradecendo a seu Deus. Ele não se escondeu, não diminuiu sua devoção. Ao contrário, ele a manteve abertamente, desafiando a lei e a malícia dos homens, sua alma em completa rendição e confiança no Altíssimo. Os conspiradores, vigilantes e cheios de expectativa, observaram Daniel. Quando o viram orando e suplicando a seu Deus, correram ao rei, denunciando-o. Por acaso, ó rei, não assinaste um decreto que todo homem que fizesse petição a qualquer deus ou homem, senão a ti, por 30 dias, seria lançado na cova dos leões? Perguntaram com um tom de falsa preocupação. Dário confirmou. E então, com deleite sádico, revelaram: Daniel, um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Antes, 3 vezes ao dia, faz a sua oração. O coração do rei Dário afundou. Naquele momento, ele percebeu a terrível armadilha em que havia caído e a qual Daniel havia sido arrastado.
O rei ficou extremamente angustiado e tentou desesperadamente encontrar uma maneira de salvar Daniel até o pôr do sol, pois a lei dos medos e persas era imutável e um decreto real não podia ser revogado. Mas os conspiradores implacáveis pressionaram. Lembra-te, ó rei, de que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto ou estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Com grande pesar e uma tristeza profunda que pesava sobre sua alma, Dário foi forçado a ceder. Não havia escapatória. O veredito foi dado. Daniel seria lançado na cova dos leões. Contudo, antes que Daniel fosse levado, o rei pronunciou palavras que ecoaram com uma mistura de esperança e desespero. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A ordem do rei era irrevogável. Daniel foi conduzido à cova dos leões, um lugar de terror e escuridão, onde o destino de muitos havia sido selado de forma brutal. A comitiva real o acompanhava, e o semblante de Dário era de profunda dor e desolação. Os guardas, com suas armaduras reluzentes, abriram a pesada laje de pedra que selava a entrada da cova, revelando um abismo úmido e fétido. De dentro, podiam-se ouvir os rugidos guturais dos leões famintos, um som que gelava a alma de qualquer um que o ouvisse. O ar estava pesado, com o cheiro de carne e o pavor iminente. Daniel, no entanto, mantinha uma serenidade que contrastava drasticamente com o desespero ao seu redor. Seus olhos, embora cientes do perigo mortal, irradiavam uma paz que só a fé inabalável poderia conceder. Não havia tremor em suas mãos, nem desespero em seu olhar. Ele estava em paz, entregue à vontade do seu Deus. Com um último olhar para o céu estrelado, ele desceu as escadas escorregadias e escuras, adentrando o covil das feras. A laje de pedra foi novamente selada, e uma pedra maior foi rolada sobre a abertura, com o selo real e o selo dos sátrapas, garantindo que ninguém pudesse interferir até a manhã seguinte. O rei Dário, com o coração em pedaços, retornou ao seu palácio. A noite que se seguiu foi uma tortura inimaginável para o monarca. Ele recusou comida e bebida, e nenhum entretenimento musical pôde aliviar sua angústia. O sono o abandonou. Sua mente estava atormentada pelas imagens de Daniel na cova, pelos rugidos dos leões e pela terrível sensação de culpa por ter sido manipulado. A cada sombra dançante nas paredes de seu quarto, ele imaginava os leões, a cada brisa, os gemidos que poderiam ser de seu amigo. A consciência o consumia e ele se viu em uma batalha interna, lutando contra o desespero. Em sua agonia, Dário orou. Ele orou ao Deus de Daniel, o mesmo Deus a quem Daniel servia com tamanha devoção. Embora não fosse seu próprio Deus, Dário sentiu uma conexão, uma esperança vinda das palavras de Daniel e de sua fé. Ele ansiava pela manhã por um milagre que parecia impossível, mas que ele, no fundo de sua alma, desejava com todas as forças. A noite parecia interminável, cada minuto se arrastando como uma eternidade. Finalmente, os primeiros raios de luz começaram a surgir no horizonte, pintando o céu de tons avermelhados e dourados. Sem sequer esperar que o dia clareasse por completo, o rei Dário correu apressadamente para a cova dos leões. Seu coração batia descontroladamente no peito, uma mistura de angústia e uma pequena, quase imperceptível chama de esperança. Ele se aproximou da entrada selada, o silêncio da manhã quebrado apenas por sua própria respiração ofegante. Com a voz embargada pela emoção e pelo medo do que encontraria, Dário chamou Daniel, sua voz ecoando no vale com uma aflição palpável. Daniel, servo do Deus vivo, o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões?
O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade, cada segundo uma lâmina afiada perfurando o coração do rei. A esperança começava a esvanecer, substituída pelo frio abraço da realidade. Mas então, da escuridão e do abismo da cova, surgiu uma voz serena, calma e intacta, que trouxe um alívio indescritível ao rei. Era a voz de Daniel. Ó rei, viva para sempre! Meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. E também, ó rei, não cometi mal algum contra ti. O som das palavras de Daniel, tão claras e vivas, confirmava o milagre. O Deus de Daniel havia agido. O milagre se revelava diante dos olhos atônitos do rei, mas a justiça para os conspiradores ainda estava por vir. O alívio que inundou o coração do rei Dário foi tão avassalador quanto a angústia que o havia consumido. Ele sentiu um peso imenso ser retirado de seus ombros, e uma alegria pura e indomável explodiu em seu peito. Imediatamente, com uma voz embargada pela emoção, ele ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Os guardas, antes temerosos e hesitantes, agora agiam com uma urgência renovada, removendo a pesada pedra e abrindo a laje. Daniel emergiu da escuridão, ileso, sem um único arranhão em seu corpo, um testemunho vivo e inegável do poder divino. Seus olhos brilhavam com a luz de uma fé inabalável, e sua postura era de dignidade e paz. A visão de Daniel intacto causou um misto de espanto e reverência entre todos os presentes. Ele não apenas sobreviveu, mas o fez com uma serenidade que desafiava toda a lógica humana. Era um milagre que ninguém poderia negar. Mas a alegria do rei logo se transformou em uma ira justa e implacável. Dário, que havia sido enganado e manipulado pelos conspiradores, agora via a verdade com clareza cristalina. A traição deles não era apenas contra Daniel, mas contra a justiça, contra a fé e, em última instância, contra o próprio rei. A lei que eles usaram para condenar Daniel agora se voltaria contra eles. Dário ordenou, com uma fúria contida mas poderosa, que os homens que haviam acusado Daniel, juntamente com suas esposas e seus filhos, fossem lançados na mesma cova dos leões. A cena que se seguiu foi terrível e rápida, um lembrete sombrio da implacabilidade da justiça divina e da natureza selvagem. Antes mesmo de tocarem o chão da cova, os leões, que haviam permanecido quietos e inofensivos na presença de Daniel, atacaram com uma ferocidade brutal. Os rugidos ecoaram pelo vale, e os corpos dos conspiradores e suas famílias foram despedaçados em um instante. A fúria da natureza, antes contida por uma intervenção divina, agora se manifestava em toda a sua crueza, executando a sentença de uma justiça inadiável. Era a prova cabal de que a proteção de Deus não era para os falsos e maliciosos, mas para os puros de coração e fiéis. Profundamente abalado e transformado por tudo o que testemunhara, o rei Dário emitiu um novo decreto que seria proclamado em todo o seu vasto reino. Este não era um decreto de proibição, mas de exaltação. Ele declarou que, por toda a terra sob seu domínio, as pessoas deveriam tremer e temer o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Dário reconheceu publicamente a soberania e o poder incomensurável do Deus de Daniel, elevando-o acima de todos os deuses e falsas divindades. Sua experiência pessoal com o milagre havia quebrado as barreiras de sua própria fé e o levado a uma compreensão mais profunda da verdadeira divindade. E assim, Daniel, um homem de fé inabalável, prosperou grandemente. Ele continuou a servir com distinção,
não apenas no reinado de Dário, mas também no de Ciro, o persa, que sucedeu Dário. Sua fé, que o havia sustentado na hora mais escura, o elevou a novas alturas de influência e respeito. Sua história se tornou um símbolo eterno de lealdade, perseverança e da justiça divina que sempre prevalece sobre a maldade, a inveja e a conspiração dos homens. A lição de Daniel na cova dos leões ressoa através dos séculos. A fé inabalável de um homem pode, de fato, mover montanhas e até mesmo fechar a boca dos leões. É um legado de inspiração que prova que, para aqueles que confiam plenamente, não há abismo tão profundo ou inimigo tão feroz que o poder divino não possa superar, deixando uma marca indelével na tapeçaria da história e na alma da humanidade.